que é o sistema lá dentro deles, e é aí que eu queria falar. Bom, primeiro nós temos as LLMs, tá, que é toda essa categoria de geração de texto, tá. Isso aqui funciona que é uma beleza, mas só lembrando, é texto, tá. Texto, código, essas coisas eles até conseguem bom. Embora tem outras que são mais focadas em código, que são mais interessantes para essa finalidade, tá. Mas as LLMs, com certeza, é um negócio que funciona bastante. Um negócio que eu quero explorar com vocês depois, é essa parte aqui da gestão de fluxo com mineração de processo. Ela não é necessariamente IA, se a gente for ser bem purista, assim, na definição, tá, mas eu acho que é uma das coisas mais úteis e mais práticas. E, assim, em vez de ficar usando ferramenta dos outros, você pode criar a tua, tá, que eu acho bem interessante. De mineração de processo. Então, depois vamos chegar. Mas basicamente a partir de um log de dados, tá, definição curta, a partir de um registro dos eventos que aconteceram no meu trabalho, eu pegar, entender qual que é o processo, entender os seus gargalos, os seus enroscos, quais são as filas, o que está ofendendo o processo e como é que eu posso fazer esse processo andar melhor, tá? Simplesmente a partir do log de eventos. Vocês têm um monte de quadros Kanban aqui, já vi algumas. Não, lá, foi na outra sala lá. É. Tem quadrinhos lá que vocês usam lá para poder gerenciar o fluxo. Todo mundo usa algum tipo de quadro para gerenciar o fluxo aqui? Trabalho? Trello. Trello? Perfeito. Basicamente, o log de eventos seria: olha, no dia e hora X, eu movi o cartão daqui para lá. Pronto, isso é um evento. Você anotando tudo isso, tá, ou exportando do Trello, você teria essa massa de dados. A partir desta massa de dados, a ferramenta que a gente vai usar aqui, que é o PM4Py, ele vai conseguir inferir qual que é o processo que eu tenho, de real, não o que está desenhado lá, mas qual que é o processo real. E a partir desse processo real, a gente vai conseguir entender, poxa, qual que é a minha vazão, qual que é o meu tempo de entrega, qual é onde estão os gargalos do meu fluxo, onde que eu poderia atuar como opção, tá? Eu tentei avançar mais o código aqui a tempo de trazer para vocês, mas não consegui chegar no ponto de pedir para IA fazer sugestões em cima do coisa, mas foi o que deu tempo de trazer para hoje aqui na sexta. Uma outra coisa que a gente vai falar bastante são sistemas agentes ou sistemas multiagentes, né? Que é basicamente o que a gente chama de IA com propósito único. Eh, o que eu estava falando agora há pouco sobre a LLM às vezes, especialmente o GPT, ele tem feito isso, que é, ao invés de ele tentar resolver tudo, ele vai pegar e chamar alguém que saiba mais do que ele sobre aquele assunto, que é o que a gente chama de um sistema multiagente. Então, basicamente imagina que eu tenho uma IA focada em crédito bancário, tá? Digamos que eu tenho um banco ali, e eu quero colocar lá dentro um sistema que vai me responder: "Olha, eu vou, ceder empréstimo pra Juliana ou não? Será que vale a pena? Mas quem é a Juliana?", né. E aí eu começo uma série de perguntas, e ele vai acessando algumas coisas. Então, por exemplo, de repente eu falo: "Ó, tem que fazer o empréstimo para essa pessoa. Mas quem é essa pessoa?", e pede o CPF. "Poxa, mas ela tem conta?". Ele valida, vai só que em vez de ele ficar me perguntando isso, ele vai acessa o sistema através do CPF dela, que tem a conta, e me retorna a informação. "Ah, ela já fez empréstimos? Ela tem bens?", e vai acessando esses diversos serviços para poder compor a resposta. Esses serviços separados são o que a gente chama de agentes, tá. Esses agentes, muito do que a gente está vendo em IA hoje tá usando esse tipo de trabalho. Então, o GPT usa, o Gemini usa, o Claude usa, todos eles não estão tentando resolver mais por si mesmos. Se perguntasse há 1 ano atrás ou 2, já ainda tinha muita coisa que ele tentava resolver por si só. Agora, no último ano, o pessoal já conseguiu colocar muitos agentes para dentro, tanto que você vai ver o mais famosinho é o DALL-E, né, que é aquele de imagens, mas tem muitos outros que a gente está usando ali para poder fazer com que essas LLMs consigam dar respostas mais assertivas. E isso fica legal por quê? Porque a LLM vira uma interface. Porque interagir com o ser humano, ela é boa pra caramba. Tipo, ela entende o que eu falo, ela tokeniza aquilo, separa em comandos, em partes, que a máquina compreenda, consegue dar instruções claras para a máquina e depois me dá uma resposta inteligível, em formato de texto ainda. Gente, semana passada eu estava com a minha mãe e ela estava pedindo para fazer relatórios dos alunos dela. E ela estava com dificuldade. Eu falei: "Mãe, mas que elementos tem que ter no relatório?". Ela: "Tal, tal, tal". Eu falei: "Olha, tem esse carinha aqui, o Gepeto? Deixa eu te apresentar". Aí eu expliquei: "Ó, fala aqui que informação você quer, me dá as informações que você tem e eu elaboro o relatório para você". Ela ficou maravilhada. Ela levava uma semana para fazer os 10 relatórios que ela tinha que fazer, ela fez em uma tarde de domingo, tá. Por quê? Porque ela conseguiu encaixar, olha, só que
eu tive que fazer um mini curso de engenharia de prompt com ela, tá. Minha mãe tem quase 70, tá, e ela entendeu. Então, vocês estão veja a pressão veja a pressão em cima de vocês, né. Ele é professor, então. Mas ela é professora de autistas, cara, tem um trabalho extra aí.